Então, começamos a gravar agora, tá? E aí eu compartilho com vocês. O primeiro passo é a gente criar um núcleo de projetos. Você falou já dos colegas aí, em que vocês vão criar um núcleo de projetos de uma base de trabalho. Essa base de trabalho, ela não vai se fundamentar em projetos, ela vai se fundamentar em algo anterior aos projetos, que é em cartas de uma matriz axiológica, que vocês vão definir valores, Uhum. que serão a base do seu trabalho, vão referenciar, será o fundamento e a finalidade desse trabalho. E aí vocês vão fazer uma carta de princípios com um acordo de convivência. Algo muito prático mesmo, tá? Nada assim que exige assim, né, muito tempo para que se faça. E aí, a partir daí, esse elemento ele fundamenta uma possibilidade de vocês já atuarem entre si sem a lógica sala de aula, disciplina, conteúdos específicos, que vocês vão trabalhar já a partir desses princípios. E aí, diante disso, a gente pode pensar como construir uma turma piloto. No contraturno, vai gerar uma briga que eu já vou antecipar, que será questões relacionadas com encargos didáticos, a moeda de troca da universidade é encargo didático, departamentos, subdepartamentos entre núcleos, não sei como é que chamam os seus. É departamento. Os seus departamentos vão achar assim, poxa, vamos criar mais encargos para aquele departamento e vai favorecer, né, vai gerar mais RAP, né, que é essa moeda de troca, que ou seja, na hora que houver uma vaga no futuro, vocês terão mais poder para barganhar essa vaga. Então, o que nós fizemos na UFMG? Nós começamos a fazer trabalho baseado em tutorias comigo. A Eliane trabalhou mais currículo de comunidade, as formas de aprendizagens, desempadeirando o currículo dela. Uma visão assim já transdisciplinar, a geografia já permite muito isso, a Eliane é professora de geografia. E eu fui fazendo a tutoria com crianças do primeiro ano. E aí eu formei uma turma piloto. E a partir daí, eu e a Eliane tivemos poucos momentos, mas a tendência é crescer, de trabalhos compartilhados, com o objetivo de construir de fato uma comunidade de aprendizagem. E o que fundamenta essa comunidade de aprendizagem com a gente? Que não se requer ainda uma carta de autonomia. É o projeto de pesquisa e extensão. Tudo que a gente está fazendo nesse sentido aí conversa com essa transição do paradigma da instrução, da sala de aula, prove para casa, para o paradigma da aprendizagem, em princípio. Um pouco da comunicação. E vamos trabalhar a tutoria, né, a escuta empática, a assembleia. Então, Hilda, só para entender assim, objetivamente, praticamente, então vocês trabalham com tempos flutuantes. Você trabalha dentro da sua grade horária, Sim, daí, só que na sua turma você faz a tutoria, daí depois a Eliane pega e faz durante a turma dela. isso. E agora a gente vai procurar fazer algumas interseções. Por exemplo, a gente tem espaços potenciais de aprendizagem. Um espaço que nós estivemos juntos lá, que é 200 metros do CAP, tem uma compostagem, tem uma horta, tem um jardim, tem biomas diferentes, tem o Cerrado e a Mata Atlântica, muito próximos de área de preservação. Então, esses espaços são espaços potenciais de aprendizagens que ali serão pontos de encontro para aprender. Temos um ponto verde de reciclagem de materiais. A gente vai entrar com uma ideia aí de refletir sobre a cultura do lixo, sobre o material, sobre o que fazer com o lixo, para mudar as práticas que existem na escola com relação ao lixo, que é muito problemática e desafiadora para a gente. Então, a partir desse projeto, a gente criou essa base. E aí a gente está sendo até considerado nessa conversa com as arcas como uma comunidade de aprendizagem e desenvolvimento. Por quê? Porque a gente já criou um núcleo de projetos, ainda que pequeno. A partir desse núcleo de projeto, a gente fez a matriz axiológica e a carta de princípios. E a partir daí nós já construímos uma turma piloto, apesar de estar ainda relacionado com um tempo de aprendizagem só. Hoje eu estou com crianças de 6, 7 anos. Essa turminha vai trabalhando temas a partir do seu interesse
Você fica quanto tempo com eles, quantas vezes por semana? Eu fico 12 horas com eles, três vezes por semana. Então são 4 horas por cada vez. Não, aí é 2 horas cada vez. Tem um, Ah, tá? É uma. Ô, Eliane, você tá sem áudio. Testa seu áudio, por gentileza. Eu tive que tirar aqui para falar, porque eu peguei um fone que é só para ouvir. Também tem o sábado letivo. Para acrescentar aí nesse tempo, né? Sábado letivo, muito importante, porque já faz esse nexo entre ensino, pesquisa e extensão. Que a gente, nesse sábado letivo, a gente convida a comunidade para estar junto, para trabalhar alguma coisa mais mão na massa, apresentar alguma proposta vivencial sobre esse projeto Quintal para o Mundo. O último foi o que mesmo, Eliane, que nós fizemos? Foi a família e inclusão, e a proposta foi discutir um documentário que falava sobre aprendizagem, escola. E agora nós vamos participar do Sábado Letivo da Consciência Negra, e a nossa proposta é falar sobre as plantas de uma certa família, a Sansevieria, que também traz uma reflexão, permite uma reflexão sobre a etnobotânica, como até as plantas têm essa diferenciação assim de cultura, de herança, de ancestralidade. E aí a parte prática vai ser que a gente vai fazer o plantio no vaso PET. Então a gente está entendendo também que a gente está abordando ou mobilizando essa habilidade de pensar sobre os resíduos sólidos que a gente produz, como é que a gente pode e deve ter responsabilidade com isso para diminuir, né, minimizar os impactos. Então, maravilha. A gente, lá no CAP, os sábados muitas vezes são usados para aulas de recuperação paralela, tá? Então é difícil visualizar assim como seria, mas enfim, e em volta do CAP a gente é cercado por favelas, né? Então é muito concreto assim, são subidas literalmente para o morro, né? E é o morro principal do Rio de Janeiro. Então a gente tem Santa Teresa, né? A parte de trás do Corcovado. E daí você tem a subida para Santa Teresa, mas tem ali cercado de favela, né? E eu estou em contato, né, ali com o pré-vestibular de São Carlos, só que São Carlos não é a favela mais perto da gente, né? Ele é perto da sede antiga, eu estou tendo contato, vocês estão bem em frente mesmo ao CAP, né? E só que lá, de fato, a uma área riquíssima, assim, porque o Rio Comprido, ela tem várias indústrias assim mais antigas mesmo, de tecer, e é uma área que assim, tem muita coisa acontecendo e dá para realmente fazer um estudo ali em volta. Tem que ser então, bem diferente do de você. Tem uma professora, a Monique, né, tá querendo fazer tempo flutuante, ela é professora de ciências, e ela está querendo fazer um plantio ali em volta mesmo, de árvores nativas e tal. E até por isso que a gente começou esse contato com as comunidades. Tá? Mas nem sempre é fácil conseguir esses contatos. Né? Até cheguei a falar lá na reunião de sala, porque muitas das reuniões, as associações de moradores estão tomadas pelo tráfico, milícia, né? pela milícia, ou por ambos, né? Uhum. Que é o caso do São Carlos, inclusive. A gente vai conseguir, né? Com o tempo, a gente vai conseguir estabelecer esses contatos, né? E a gente quer começar mesmo com plantio, né? E daí você tem que ter um contato
comunitário muito grande. Então, não se trata de ir lá, jogar no buraco e fechar. Mas tem que ter o cercadinho, tem que as pessoas cuidarem, tem que alguém, ou um grupo, tá se revezando o responsável, né? Por Sim. regar, por ver como é que tá e tal. Então, o trabalho só se sustenta comunitariamente mesmo. Então, a gente já estava, né, rascunhando isso. O Gregor, é legal saber que você está fazendo isso já, isso aí, conversa com esse dispositivo, que são os espaços potenciais de aprendizagem, para a gente trabalhar a ideia de que a escola não são muros, são espaços de aprendizagem. Então, isso já descondiciona esse esquema, já é um paradigma da aprendizagem. Isso. Então, você pode criar lá no Maps, espaço potencial de aprendizagens, o que é possível em cada lugar, e até seu currículo aí, conversa com o quê? E a partir das curiosidades dos estudantes também, a minha aposta é que em 6 meses, a partir da curiosidade dos estudantes, criando um roteiro de estudos a partir do interesse deles, uma lógica transdisciplinar, e estudando os potenciais de aprendizagem do entorno, em 6 meses a gente atinge o currículo de 2 anos. Você tem um modelo desse de roteiro de aprendizagem? Olha, eu tenho um voltado para crianças em idade de alfabetização. O que seria esse roteiro de aprendizagem? Não tem importância, só para ver o modelo Claro, mesmo, claro. para a gente ter um parâmetro, Olha só, entendeu? vou compartilhar com vocês que eu estava dando uma lapidada nele agora há pouco. Então, depois que você lapidar, você me manda, não tem Não, tá aqui, pressa, não, não. tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que é o lance. Então, essa menina aqui, ó, ela quer saber como fazer o cachorro da patinha. Como se adestra um cachorrinho. Quais frutas o cachorro não pode comer. Escreva tudo em seu caderno. Seu estudo em seu caderno. Então, esses estudos aqui, cada um vai ter uma curiosidade. E eles vão batendo os assuntos. Por exemplo, esse rapaz aqui está querendo saber quais são os animais mais rápidos do mundo. E aí eu vou falando assim, e os animais aquáticos, os animais que voam? E aí o menino já está relacionando os animais terrestres, aquáticos, aéreos, 26 anos, 7 anos, relacionando o que eles têm em comum, as diferenças, classificando basicamente os animais, tá? Essa criança aqui, ela é do público, a Sara é do público-alvo da educação especial. Ela está querendo aprender a cozinhar. E ela falou que ia fazer bolo. Então eu trabalhei um texto instrucional com ela aqui. Tá? E é um negócio que é cheio de nome toques a instituição, né? Você sabe disso. É um negócio que dá para fazer, assim, mão na massa fácil. Eu levo um ovo, uma farinha, um chocolate aqui, é pouca coisa, e dá para a gente fazer um bolinho que ela vai ver o bolinho sendo feito. Na mão dela, ela vai fazer esse bolo de caneca. Então, esse, esse currículo de subjetividade, Gregory, aqui ele está numa fase que os meninos vão pesquisar, depois eles coletivizam esse aprendizado. E aí você pode combinar com eles fazer isso dos mais variados suportes de linguagem. Vídeo, áudio, foto, desenho, gráfico, exposição oral, enfim, do jeito que ele quiser partilhar. E isso vai gerando uma rede entre os estudantes de trocas de significados, além do exercício principal, que é aprender a escutar uns aos outros. Né? Então, essa partilha, ela em si já é uma verificação de aprendizagem, de como que o menino ele relaciona, o estudante, se relaciona com seu protagonismo e com sua autonomia. Se ele escolheu bem um assunto, se ele está indo bem nas fontes, se ele está planejando bem, eu combino aqui esse percurso aqui, esse giro, de 15 em 15 dias. Aí nessa pesquisa aqui, por exemplo, que é essa menina que está fazendo uma pesquisa bem legal, sobre a reciclagem, o que são os 5 R's? Quais são as 5 palavras com R que ajudam a acabar com o lixo do mundo? Então ela está indo pesquisar esse assunto e ela vai lá partilhar com o pessoal. Esse assunto tem tudo a ver com o currículo da comunidade, porque a produção de resíduos sólidos no CAP e na universidade é assombrosa e o manejo desse resíduo não é adequado, em grande parte. E a gente vai descobrindo isso, conversando com o pessoal da faxina, o pessoal da limpeza, com o cotidiano, vendo como que são distribuídos os resíduos nas lixeiras, e por aí vai. Então esse que é
É simples assim, tá, Gregory? Claro, a depender da idade, você vai. A tutoria, ela tem um lance que é o seguinte. Vou deixar de compartilhar aqui. Eu já saí da partilha de tela. Já saí do compartilhamento de tela, gente? Me dê um retorno, por favor. Bem embaixo, assim, ó, do lado da mãozinha, tem uma seta para cima, apresentar agora. Eu apresentei para vocês? Ainda não veio, não. Ah, tá. Gente. Você viu apresentar agora? Apareceu aí? Agora aqui não apareceu para mim. Vocês estão vendo o meu... Opa, agora apareceu. Agora veio. Ah, tá. Então eu tô falando aqui que eu tava... Então, esse aqui são as tutorias de 50 estudantes. Eu recomendo que façam no máximo de 5, tá, Gregory, para começar a esquentar o trabalho. Depois de algum tempo de prática, você vai ampliando esse trabalho. 5 em 5, vai fazendo intercalado com os outros planejamentos. Então, a partir disso aqui, o interesse de cada estudante, eles vão ter um ciclo de tempo de autonomia de pesquisa. Por exemplo, esse rapaz que está estudando, o celular ajuda ou atrapalha a mente? Pergunta dele, desenvolve ou dificulta a inteligência? Escreva seu estudo no caderno, se preferir, desenhe. Ótimo. Então, você sabe que aqui no Rio, a Câmara dos Vereadores proibiu o celular na escola. Pois então. Que ótimo. Mas não vai funcionar. Proibiu, mas não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E o menino lá não usa celular. Também lá no CP, o menino da cidade não usa o celular, não entra. Tá? Já é combinado. Só que comigo e com os professores de informação, o rapaz ele pode ir no laboratório de informática, pode mexer no celular, alguns estudantes, professores de informação permitem também que faça isso, para a finalidade da pesquisa dele. Ele vai olhar, nós temos uma parceira que é a bibliotecária, em que eu já compartilho com ela esses roteiros de estudo, e ela já prepara, por causa que as crianças aqui nesse tempo de aprendizagem não teriam mais dificuldade de fazer isso, prepara já alguns livros indicados para pesquisa. Então eles já têm esse momento também, esse espaço potencial de aprendizagem, que é ir lá estudar por conta própria o tema de pesquisa dele. Tá? Então, vamos lá. O roteiro é simples assim. Agora, o que é olha só esse aqui, por exemplo. As fadas existem? Elas voam por quê? Quais países acreditam em fada? Quais histórias de fadas você conheceu? Você conhece, né, melhor dizendo. Quais crianças do primeiro ano já estudaram o assunto, porque já tiveram outros que estudaram? E o que elas descobriram? Então, ela vai, nessa pesquisa, ela vai entrando em contato com as realidades simbólicas também, da cultura popular, que não é só o Brasil que tem, vai conversando. Tem criança que já pesquisou esse assunto, o caderno dessas crianças se tornam, muitas das vezes, material didático. Tem vídeo de uma menina falando sobre isso. E aí vai gerando essa troca, sabe? E a partir dessa troca, nós vamos procurando outros espaços de aprendizagem. Por exemplo, digamos que você tem um trânsito aí em contos de fada na literatura. Aí eu chamaria você, Gregory, na internet aí um dia para falar um pouco para esse grupo sobre isso. E vamos criando um percurso de possibilidades de aprendizagem significativas para os estudantes. Agora, o que é mais importante desses roteiros aqui que eu estou exemplificando é que a gente trabalhe a ideia que nós estamos fazendo com o estudante e ele que está criando o seu roteiro de estudos. Então ele fala assim, eu quero aprender sobre tutoria. Aí eu falo, Gregory, o que é tutoria para você? Aí você já dá a letra do que você considera atualmente que é tutoria. É uma forma de aprender diferente, tal. Aí você fala, quais são as diferenças dos métodos expositivos simultâneos de ensinar para os métodos simultâneos, né? Os métodos mútuos e protagonistas de aprendizagem. Quais seriam? E a tutoria, como ela se insere nesse processo? E vamos criando roteiros em que a gente não dá resposta, a gente vai gerando perguntas que convidam a pessoa para
para buscar respostas. Às vezes a gente conduz assim, quais pessoas você poderia conversar sobre isso? O que você poderia localizar na biblioteca para subsidiar a sua pesquisa, sabe? E vai gerando um roteirinho de pesquisas, que eu sugiro que seja quinzenal, para que a pessoa seja quente, sabe? Para que ela dê um retorno para você do o que ela sabe, o que ela sabe que não sabe, o que ela não sabia que ela sabia, e as dúvidas e o que ela ainda precisa aprofundar no conhecimento. Ótimo. Deixa eu fazer mais perguntas assim, bem objetivas também. A Maria Cláudia, por exemplo, ela é do Fundamental 1, né? Então, assim, eu nunca vou poder, institucionalmente, né, trabalhar com as turmas dela, nem ela com as minhas. Como é que a gente faria isso? A gente faria em turmas diferentes, ela na dela e eu na minha. Por enquanto, sim. Aí vocês amadurecendo a tutoria lá, vocês podem criar um Google Sala de Aula, em que o pessoal pode compartilhar algumas coisinhas lá, pouca coisa, né, no começo, mas que se torne uma comunidade que não há diferença de idades. Outras coisas que vocês podem fazer também, que eu e a Eliane estamos para construir, é nesses espaços potenciais de aprendizagens, essas diversas idades conviverem. A gente ainda não chegou nesse ponto, né, Eliane? Estamos a caminho. Agora, uma coisa que eu achei bem legal, antes disso, que nós fizemos já, é a Eliane estar comigo quando eu estou com as crianças do primeiro ano, e eu estive com a Eliane no quinto ano, no que ela estava desenvolvendo com as crianças. Tá. A Dani, ela trabalha mais no sexto ano, eu também trabalho no sexto ano. De repente, a gente consegue ali também, embora turmas diferentes, a gente consegue ter mais facilidade de fazer alguma coisa junto. A Monique também, professora de ciências, também costuma estar no sexto ano. Então, outra questão para mim fundamental. Eu estou começando agora, semana que vem, no PIBID. Eu sou supervisor do PIBID. Tá? Eu tenho quantos 3 supervisores, 24 bolsistas. Tá? Então, a gente vai ficar 8, revezando. Né? 8 que está comigo vai para o outro, a gente vai revezando os grupos. Como é que eles podem me auxiliar a fazer a comunidade de aprendizagem para eles serem formados docentes nessa perspectiva da educação humanizada? Sim, podem sim, Gregory. Você acha que é uma vantagem? Você acha que é uma desvantagem? Você acha que isso pode ajudar a estabelecer? Até porque, só para explicar também, um PIBID interdisciplinar, tá? E foi um projeto meu com professor de história e professor de matemática, né? Uhum. Então, a gente participou do PIBID interdisciplinar. A proposta é mesmo interdisciplinar. Eu acho que encaixa muito com a proposta da comunidade de aprendizagem, da formação humanizada. Como é que isso pode assim, ser revertido a favor desse projeto? Bom, Gregory, eu acho assim que tem pontos positivos e negativos aí. Se você trabalha o PIBID com um núcleo de projetos já consolidado, com ter bons orientadores que sabem o que estão fazendo, eles são potenciais tutorandos mesmo, vão aprender alguns dispositivos de aprendizagem e de habilidades sociais e afetivas das comunidades de aprendizagens, e vai nessa lógica. Agora, se não tiver se você não construir esse núcleo de projeto antes, e aí eu convido você para que componha um núcleo de projetos aqui entre a gente também, entre os CAPs, né, que eu falei do projeto do Digital para o Mundo, que a gente possa conversar de tempo em tempo, um tempo assim que seja factível, né, 15 dias, sobre como vocês estão desenvolvendo isso, como a gente está desenvolvendo aqui em Belo Horizonte. Se a gente não tiver esse núcleo, o PIBID ele vai ser só um projeto. Uhum. E esse projeto ele tem demandas próprias já, ele já tem número de monitores, o objetivo é formação docente, e ele vai ter pouca sustentação. A sustentação do projeto, eu falo assim que é muito importante ter professores, depois o familiar, professor de formação, os tais também entram em peso, podem ser convidados.
Mas os professores efetivos, criar núcleos de projetos em que, nesse espaço, vocês vão trabalhar um contexto isomórfico, isomorfismo pedagógico, ou seja, vocês vão começar a fazer já ali os mesmos caminhos que vocês farão com seus estudantes, os mesmos procedimentos. Então, vocês vão já amadurecer com vocês o que vem a ser tutoria, o que vem a ser os espaços potenciais de aprendizagem, o que é uma assembleia geral, o que é uma assembleia específica, o que é uma aula solicitada, o que é uma caixinha de segredos, o que é um... Enfim, aí tem coisas que são mais fáceis de fazer. Mas assim, vocês vão consolidar isso com vocês. É esse espaço que vocês têm para respirar. E a partir daí, eu acho que o PIBID, se vocês tiverem essa força, seria fantástico. Você está sendo coordenador do PIBID, de ao consolidar um núcleo de projeto, conseguir convidar esses bolsistas para essa formação, seria muito interessante. Ótimo. Eliane, eu estou querendo anotar aqui que eu estou jogando lá na nossa revistinha a nossa conversa aqui de hoje, para a gente criar uma memória, né? E como é que é o nome do seu CAP mesmo? Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Tá, deixa eu anotar aqui. Não tem nada a ver com a Anísio da Silveira, não. Não. Fernando Rodrigues da Silveira foi o professor que fundou, né? Professor da UERJ, que fundou, na época, o ginásio de aplicação, né? E ele era da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Foram as faculdades que, em geral, fizeram esse projeto na época, ginásio de aplicação, virou colégio de aplicação. No nosso caso específico, a gente virou Instituto de Aplicação, né? E é federal? Não, é da UERJ. Entendi. É um colégio de aplicação da UERJ. Aqui tem, Helder? Você sabe se tem? Não. Aqui nós temos nós estamos sozinhos, né, com o colégio de aplicação em Belo Horizonte, somos só o centro pedagógico. Em Minas nós temos Uberlândia, Juiz de Fora e Viçosa. Então, uma coisa boa e interessante, né, gente, que às vezes a gente fala até aí da tecnologia na sala de aula e as crianças não sabendo fazer o uso correto, mas estar aqui nessa reunião com o Rio de Janeiro, eu acho que foi criado nesse tempo aí também, né? Uma coisa boa de poder, vamos conversar. Olha, nós estamos conversando com o pessoal do Rio, procurando fazer comunidade de aprendizagem, a gente trocando ideia, e aí a gente compartilha, né? E também aprende. Sim. Isso é fundamental, né? A gente não ficar sozinho. A base do projeto, Gregor, quando você falou de cada autonomia, eu falei, não, o cara tá querendo fazer a coisa acontecer mesmo, mas vai gerar inimizade, vai gerar resistência. Uhum. Se você gera um grupo que já faz a coisa acontecer, sem fazer barulho, na surdina mesmo, né? Porque a Lei 208 da Constituição Federal fala de liberdade de cátedra. O que fazem da sala, né? Ou seja, respondendo os parâmetros de aprendizagem lá para a praça, para o grupo, pro coletivo, o que você faz lá é de sua inteira autonomia. Então, você já pode fazer com seus colegas, com as turmas que tem, a implantação de dispositivos de aprendizagens, a tutoria, os espaços potenciais de aprendizagem. Assim, às vezes o potencial de aprendizagem, eu achei interessante que a Eliane fez, ela pediu os meninos para se perguntar e perguntar às pessoas e eles observarem problemas ou situações que eles acham interessantes serem trazidas para a escola, sobre a cidade, sobre o espaço do entorno. Uhum. Isso é algo muito rico, porque já a curiosidade da pessoa e a responsabilidade sobre aquilo pode ser construída. Às vezes é coisa pequena, porque às vezes fala assim, vamos fazer um replantio numa área. Não, às vezes é uma planta só, sabe? Uhum. Isso é uma planta só. É algo que posso fazer e aquilo ali fazer a diferença para aquele grupo. Em termos de responsabilidade, em termos de consciência do que é o público, em termos de uma comunidade. Né? Eles fazerem parte de uma comunidade. Ótimo.
Tá, a gente estava, assim, já há uns, na verdade, 5 anos, mas, assim, mais diretamente uns 2 anos, porque a gente foi atravessado por 2 anos de pandemia, né? É um projeto que foi feito no CAP UFRJ, que eles chamaram de sexto ano experimental, né? E ele é mais ou menos assim, que eles chamaram de tempos flutuantes. Então, é mais ou menos como vocês estão descrevendo que fazem aí, né? Cada professor, no seu tempo, ia fazendo, né, uma espécie de tutoria mesmo, a partir do interesse de cada estudante, que eles queriam pesquisar, então eles se apoiavam para fazer as pesquisas e tal. E daí, uma reunião nossa, antes da pandemia, a gente tem aqui o NAP, né, que é o setor de pedagogia, psicologia, que se separou agora tem um setor de pedagogia e um de psicologia. E eles trouxeram essa ideia, né? Só que daí veio a pandemia, ficou tudo parado, e agora a gente começou nos últimos 2 anos a retomar. Inclusive, levamos professores que participaram desse sexto ano experimental lá no CAP-FRJ para dialogar com a gente, né? E daí, justamente, a Monique, que é essa professora de ciência, está interessada, a Dani Porte, que também é de língua portuguesa e literatura. Então, Grego, maravilha. Então, você já tem essa experiência. Aproveita essas referências que vocês já têm consolidadas, faça suas cartas de princípio, se reúnam numa periodicidade, eu sugiro que seja semanal, para que vocês constituam um núcleo de projetos de práticas humanizadoras. Fez esse núcleo, aí vocês já podem começar a experimentar, fazer as tutorias, que a gente está falando muito aos sábados, né, Gregory? O assunto mais recente é isso. Né? E a partir, por que a tutoria? Porque a tutoria é um elemento muito interessante, porque é muito simples, né? A partir de um diálogo, pessoa a pessoa, com o coletivo participando, você vai construindo um roteiro de estudos a partir do tema de interesse de pesquisa da pessoa, em que você vai criar um projeto, um plano, né? Um plano de estudos em que a pessoa fala, você vai aprender isso onde? Ah, eu quero saber sobre biomas. Então, no instrucionismo a gente falaria no curso de GIAS, fazer um PowerPoint. Não, você fala assim, dá uma volta, né? Dá uma volta ali, vamos caminhar juntos e qual bioma que nós estamos aqui? Quais biomas que você conhece? Quais biomas o Rio de Janeiro apresenta? E aí vai, né? E aí ele vai construindo conhecimentos e partilhando esses conhecimentos. E ao partilhar esses conhecimentos, a consolidação do aprendizado é bem maior, né? Então, assim, a pessoa lê, escreve, sintetiza. Agora, quando ela oraliza, explicita isso para o outro, dialoga com o outro, a consolidação do conhecimento, essa triangulação, como diz o Paulo Freire, né, entre leitor, mundo e o assunto, ela se torna mais significativa, sabe? E a gente verifica a potência que tem essa transição do paradigma para a aprendizagem, paradigma da aprendizagem. Vou mandar esse vídeo para elas, tá? Para a Dani e para a Maria Cláudia, e vou retomar a conversa dos professores do sexto ano experimental, e por aí a gente consegue um caminho dentro da institucionalidade sem entrarmos em conflito com os colegas, né? Porque, de fato, né, se eu chegar para propor abrir uma turma piloto no contraturno, isso aí já é muita indisposição assim, com muitos colegas. Não tem nenhuma dúvida disso. Né? Então, mas está clareando bem, vou conversar com elas e ver qual caminho a gente consegue tomar aqui também. Bom, a gente pode marcar até um retorno, tá? Esse momento que a gente possa estar juntos depois dessa conversa. Eu também gostaria de fazer um convite para vocês, seu núcleo de projetos, já estou chamando assim. Vocês conheceram Do Quintal para o Mundo. A gente pode compartilhar, né, Eliane, nosso projeto? Sim, podemos compartilhar. E daqui a pouco também, se Deus permitir, esse nosso tempo, a gente termina a nossa revista.
até como possibilidade de compartilhar os momentos, né, Helder? Com Porque certeza. parece, sabe, Gregory, eu ainda também estou na caminhada de aprender mais sobre as comunidades de aprendizagem e aprender em comunidade, que isso que o Helder citou é um início, uma pergunta, né? Uhum, Uma conversa, um diálogo, uma sim, pergunta. A partir desse diálogo, dessa conversa, é possível identificar uma necessidade de vasculhar um pouquinho mais, de procurar mais, de pensar mais sobre um determinado aspecto, e aí é um fio que vai se abrindo. E depois pode ser tantos outros, né? De acordo com os interesses do grupo, do indivíduo. E o interessante é pensar que eu sou uma pessoa que fico muito preocupada com o currículo, mas esses estudos, as ideias que nascem a partir da conversa, estão todas dentro de um currículo. sim, claro. Nós é que precisamos enxergar essas conexões. Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece? Eu vejo muitos colegas falando com entusiasmo sobre comunidade de aprendizagem, falando com entusiasmo sobre aprendizagem por projeto, né? E esses são diálogos que a gente tem constantemente no nosso cotidiano no CAP, né? Só que a gente sempre tenta fazer a partir da institucionalidade, é daí que não vai, entendeu? Então, assim, a minha preocupação é de fato assim dar o start, porque eu sei que funcionando e as pessoas vendo que já os colegas vendo que já está pacificado, vem um grupo grande, entendeu? Porque eu penso assim, o mais difícil é bancar. E o que parece que está faltando para a gente é assim, bancar. Por isso que eu falei, vamos fazer uma turma piloto no turno da tarde, sabendo que isso vai gerar muitos conflitos, né? Mas se a gente puder, de fato, fazer dentro da institucionalidade, né, como você falou, comendo pelas belas, pode ser um caminho também. A gente já, de certa forma, tem feito, a gente tem feito assembleias com as turmas, né, mas ainda existe um pudor assim, em juntar turmas, em fazer, porque né, fica aquela gritaria e tal, né, porque a gente precisa fazer realmente com um objetivo, cada um já tendo ali o seu roteiro de estudo, a gente consegue se reunir sem ter aquela gritaria típica de turmas do sexto ano. Eu acho que aí, sim, perdendo os tabus, os pudores, né? A espécie tem que funcionar e funcionando, ninguém pode questionar que não funciona, né? Porque assim, eu vejo assim vontade de uma gama grande de professores até, É, né? ótimo. E isso que você falou é esse paradoxo engraçado. O pessoal quer fazer a comunidade de aprendizagem por meio de PowerPoint e exposição de cuspigias, né? Isso, E isso. aí é que, se não fizer um núcleo de projeto, cara, pode criar pedagogia de projeto. Como é que negócio que ele gosta de falar? Metodologia ativa. A Isso metodologia é ativa, terrível. a lousa mágica, a lousa É, eletrônica, a Khan exatamente. Academy, a aula invertida, a aula não sei o quê. Um Isso. monte de nome em inglês, né? E aquilo, cara, não. Por mais legal que seja, é só ferramenta. Ou seja, se não tem a pessoa que vai operar, assim, que sabe a finalidade disso e faz com ele mesmo, ou seja, se não tem um alicerce, um núcleo de projeto com valores, então, sim, o que eu recomendo, assim, a gente criou um monte, né, de valores, né, nossa matriz axiológica, né? Muito mais que cinco, né? Ai, tem mais que sim, deixa eu ver aqui. E esse elemento, ele nos orienta, porque quando a gente fala assim que a gente quer trabalhar com conforto, com ancestralidade, com comunidade, a gente colocou outras referências assim, para o nosso trabalho, com empatia, né? Não violência. E isso vira assim, quais são as formas que vamos criar para concretizar isso? E aí a gente vai E eu criando os penso, objetivos. aqui, ó, tem leveza, simplicidade, valorização do local, conhecimento, não violência, ancestralidade, comunidade, conforto. Tudo isso é a nossa linha,
nossa matriz axiológica, nossa raiz. Então, parece que algum embate sempre existe, né? Assim, algum confronto de ideias, algum desconforto inicial, porque é de alguma forma um pouquinho mais de autonomia, até no pensar, né? E a gente quer ficar, nós que somos da escola, somos assim, essa é a regra, tem que fazer a regra. E aí fazer um pouco diferente gera realmente alguma complicação, algum desconforto que pode ser controlado, eu penso, com essa organização, essa estrutura, esse conhecimento, aproximação da gente mesmo, dessa teoria toda por trás das comunidades de aprendizagem, que parece que está crescendo cada vez mais. Então, eu acho que a gente consegue mostrar onde se justifica, sabe, essa forma de tentar trabalhar. Maravilha. Olha só, eu preciso ir, que eu vou agora para a UERJ. Eu tenho uma reunião lá às 6 horas. Eu demoro 1 hora de metrô lotado. Sim. Daí, o dia que vocês vierem para o Rio, eu convido vocês a pegarem o metrô entre 5h30 e 6 horas. É. Para vocês terem uma experiência sociológica carioquíssima, riquíssima, que é esmagado dentro do metrô. Mas, só para finalizar, 2 coisas. A gente consegue ter uma reunião dessa na sexta, para a Maria Cláudia poder participar. E outra coisa, a gente tem assim, vários níveis de obstaculização. Né? Então, tem uma galera que é muito boa, que é a do Saviani, da pedagogia histórico-crítica. Né? É uma coisa muito interessante, né? Só que eles defendem os conteúdos universais tradicionais. Quer dizer, é uma visão assim marxista de esquerda, mas se mantendo, né, o problema, digamos assim. Só que eles são muito bons e são progressistas, né? Então, e tem os outros que querem manter como está por preguiça mesmo, por cultura, porque já é assim, é mais cômodo. É como se pudesse ser cômodo a gente chegar no fim do ano pedindo para acabar, porque a gente não aguenta mais, né? Ainda assim, por mais insatisfatório que seja, isso gera um comodismo, né? Esse ponto aí, Gregory, não importa as ferramentas. De 200 anos para cá, as pedagogias vão falar sobre a ruptura com o instrucionismo. O que é importante é criar essa base de valores mesmo e regras de convivência, porque com o passar do tempo, a roda viva da escola, vocês vão ter disponibilidade para estar juntos. Isso eu percebi muito com a Eliane, porque chama para a comissão, chama para a banca, ela está preparando o pós-doutorado dela sobre desemparedamento, muito legal, assim, fiquei muito contente com o projeto da Eliane, fiquei assim, bacana. Eu sou mestre apenas, a Eliane está fazendo pós-doutorado dela ano que vem, sobre esse tema, assim, relacionado com Maravilha. essa mudança de paradigma, né? Então, a gente cria carta de princípios, a partir de uma matriz axiológica. E a gente não cria um combinado de convivência. Assim, olha, a gente tem que se encontrar de tal momento, a gente precisa de fazer isso, isso, aquilo. Aí, a partir desse contrato, essa regra de convivência, esse combinado de convivência que fizemos na UFMG, a gente, por exemplo, nós criamos um projeto de ensino, pesquisa e extensão. E esse projeto de ensino, pesquisa e extensão eu posso compartilhar com você. Pode. Inclusive, a gente pode já criar, assim, olha, esse projeto ele não precisa ser apenas intrainstitucional, ele pode ser interinstitucional. Eu já convidei a Zizi, lá do Mato Grosso, aquela professora que faz a facilitação lá, para participar. E ela já está, em breve, ela vai estar com a gente nesse projeto também. Vamos fazer assim, a gente vai recadastrar projeto de extensão em fevereiro. A UERJ tem isso, tem um ciclo de recadastramento, a gente pode casar aí os projetos. Legal. Não é qualquer hora que submete, não. Tem esse momento. A UERJ tem essa abertura cíclica, que seria agora, na verdade, só que a reitoria adiou para fevereiro. Ótimo, é bom que a gente prepare e azeita e alinha bem esse projeto, né? A gente constrói junto aí. Ótimo. Eu queria te falar
para a gente tentar não marcar com ele nessa semana, porque nós temos que tentar fazer essa reunião ou mais para a gente fazer o projeto lá junto com a Zizi, para tentar mandar. Tá, então vamos fazer assim, eu combino com o Helder pelo, como é que chama aquilo? Telegram. Pelo Telegram. Eu vejo um momento também que a Dani e a Maria Cláudia possam e nos reunimos todos nós. Tá bom. Gente, valeu, muito obrigado. A gente vai se falando aí. Obrigada a você, bom trabalho aí. Boa sorte no metrô, vai dar tudo certo. Um abraço.